Ok, então vamos ver aqui agora o explode do PHP e o implode do PHP. Então vamos colocar aqui ó, um echo, dar um BR aí, uma quebra de linha. Ok, e vamos ver então o que é o explode. O explode é pegar uma string onde eu tenho um separador, tá? Então você tem que ter um separador dentro dessa string, por exemplo, pode ser um ponto, uma barra, um traço, para que nós podemos transformar aquele separador em pedaços e colocar ele dentro de um array. Como isso? Bom, por exemplo, se eu tenho uma data, ok? Vamos dizer que eu tenho uma data aqui. Vou colocar uma data aí, a data de hoje. Então a data hoje é 08 do 8 de 2012, ok? E eu tenho uma barra. Ah, mas o meu é um traço aqui, a minha data. Sem problema. Pode ser barra, pode ser traço, pode ser vírgula, pode ser o que for, pessoal, ok? Mas eu tenho um separador, que é o separador de data aqui, que é o traço, né? Que é representado pelo banco de dados, é um traço, ok? Mas nossa representação aqui né, que nós fazemos aqui no Brasil é a barrinha, ok? Nós somos acostumados a apresentar ele por barra, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Então, tá aqui ele. Como é que ele vem do banco? Ele não vem do banco assim, né? Nós vamos ver isso lá no PHP avançado. Que quando eu coloco do tipo date no banco uma data, ele começa pela data no formato inglês lá. Então, ele faz assim, ó, o formato. A data é assim, ó. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. Então, a data vem assim, ó. 2012, que é o ano. Vem o mês, que é 8, e o dia, que é 8. Nesse caso aqui, o dia é 8, o mês é 8. Por isso ficou assim. Mas aqui é o mês, tá? É ano, mês e dia. Ok? É o inverso do nosso, aqui é dia, mês e ano. Então, o que nós fazemos? Nós não podemos apresentar isso aqui para o usuário, né? Então, vamos colocar aqui até, ó. Vamos dizer que eu peguei do banco, que está vindo do banco. Então, se ele está vindo do banco, 2012. Vem do banco com traço, ok? É assim que ele vem. 08-08, ok? Então essa data está vindo do banco, ela vem assim para mim. Eu peguei do banco, armazenei numa variável data e ela está assim. Eu tenho que pegar e apresentar isso para o usuário, mas eu não posso apresentar isso para o usuário dessa maneira, né? 2012 0808, né? O usuário não quer saber assim. O usuário quer saber 8 do 8 de 2012, quer saber dia, mês e ano. Como nós fazemos? Para isso, nós usamos o explode. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, dia, variável dia, que vai ter toda essa data aqui. E eu vou dar um explode. Ok? O explode primeiro é o delimitador, ou seja, a string, o separador que eu quero. Pelo que eu vou separar essa data aqui, ó? Eu vou separar essa data por traço. Então, vai ficar 2012, 8, 8. Ok? Então, coloca aqui, ó. Opa. Traço, que é o meu separador. Ele vai separar aqui, vai colocar essa variável dia, vai ser do tipo array. Ele automaticamente transforma a variável dia no tipo array. A primeira posição conterá 2012, segunda posição 08, terceira posição 08 também. Vamos até mudar aqui, ó, mas mês 8, 16, né? Então 2012, 16 de 8 de 2012, ok? Então dia, mês e ano, ok? E é o dia 16 do 8 é o dia do meu aniversário. Tá? Se vocês quiserem mandar presente, eu mando o endereço lá para vocês mandarem presente para mim. Tá? Brincadeira aí, pessoal. Tá? Não precisa mandar presente, mas o dia do aniversário é verdade. Então aqui, ó. 16 de 8 de 2012. Vou separar por um traço. Isso aqui, então aqui é um traço, ó, porque ele tem um delimitador traço, vírgula, a variável que contém essa data, que é a variável cifrão data. Beleza? Então, ele separou a minha data pelo traço, que é o meu delimitador, meu separador, e armazenou na variável dia, que contém agora, ela é do tipo array, e ela contém 3 posições: 0, 2012, 1, 8
e 2, 16. Ok? Vamos dar um eco aqui só para vocês verem. Eco dia, que é do tipo array. E eu quero, por exemplo, 2012. Então, eu pego a posição 0, 0 2012, né? Quer dizer, o 2012. Salvar e atualizar. Tá aí, ó, 2012. Se você quer o mês, é o 1, né? Que é a segunda posição do array. Aí é o 08. E se eu quero o dia, é a posição 2. Ok? Com isso, o que nós fazemos? Eu dei um explode. Ok? Explodir. Agora eu vou remontar ele, né? Criar uma variável, remontar ele para exibir para o usuário corretamente. Então, nós fazemos assim daí, ó. Vamos colocar aqui aniversário, por exemplo. Ó, aniversário. Então, eu criei uma variável chamada aniversário e vou armazenar aqui corretamente. Então, dia, mês e ano. O dia está onde? Na terceira posição. Então, é o array 2. Ponto. Eu preciso concatenar ele com a barrinha, que é a barrinha que é o nosso separador de data que nós usamos. Ponto. Cifrando dia na posição 1, que o 1 aqui tem o mês. Ponto. O meu delimitador, meu separador. Ponto. Cifrando dia, que é a minha posição 0. Ok? Então ficou agora dia, mês e ano. Ok? Se eu der um eco aqui no aniversário, cifrão aniversário, vai exibir 16/8/2012 com barrinha, separado por barrinha. Ok? Só vai testar. Tá aí, ó, 16/8/2012. Ok? Então ele estava assim e eu transformei ele nisso. Ok? Porque eu preciso, muitas vezes vão precisar fazer isso. Não só isso, o Explorer serve para muita coisa mesmo, ok? Então, ele não é só um separador de data. Eu posso separar ele, por exemplo, se eu tenho uma string muito grande, eu quero saber a quantidade de linha que tem numa string. Eu consigo saber a quantidade de linha que tem numa string. Então, ok? Vou até fazer aqui, ó, só para vocês verem como é que nós fazemos isso. Vou colocar aqui para baixo. Aqui, ó, vamos fazer aqui para baixo. Criar uma variável chamada texto e armazenar um texto aqui nela. Então, vou deixar aqui para baixo, tá? O fechamento, que o PHP só acaba o final de linha quando tem ponto e vírgula. Tudo que ficar aqui será armazenado nessa variável. Então, aqui, ó, web design. Vou colocar aqui, ó, training web. Vou colocar aqui cursos online, seu treinamento. Ok, isso aqui. Então tá aqui, eu tenho um texto e eu quero saber qual que é a quantidade de linhas que eu tenho. Assim, às vezes vão precisar disso, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. Mas vamos dizer que está vindo de um banco de dados ou o arquivo é gigantesco. Como é que eu vou ficar contando essas linhas? Não tem como, né? Então está vindo de banco, não tem como você ficar contando isso. Como é que eu conto então isso? Então eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui chamada linhas e vou armazenar isso. Como que eu vou armazenar isso? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um explode. Ok? E vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o /n do PHP, que é o quebra de linha. Então /n de PHP é quebra de linha. Quem que tem a quebra de linha? Está aqui, ó, as quebras de linha. Ok? Então eu vou contar as quebras de linha, que são os meus delimitadores da variável texto. Então aqui ele separou. Então na primeira posição eu tenho web design, training web, curso online, seu treinamento. Vamos ver mesmo se tem isso. Então vamos dar um eco br para nós confirmar isso, né? E vamos colocar aqui um eco cifrão linhas. Opa, linhas. Eu quero exibir, por exemplo, cursos online. Então, terceira posição. Opa, terceira não, segunda posição. Que é a minha terceira posição, que ele começa em 0. Então, 1, 2, 3. Cursos online. Então, se eu salvar e testar, ele tem que me exibir aqui debaixo da data, cursos online.
Opa, training web. Ah, sim, ó, pessoal, olha só. Olha, exatamente, como eu falei para vocês, eu não ia editar erro, mas o que aconteceu aqui? Só para você ver, mas por que não se viu, professor? Que aqui, ó, a primeira linha, eu já tenho um enter, eu fiz isso aqui, ó, dei um enter. Então a primeira linha é vazia. Ele está contando a primeira linha. Se eu deixar assim, ó, e exibir, ó, como é que vai mudar aqui o cara? Cursos online. Okay? Como eu dei um enter aqui, ele pegou a primeira linha como vazio. Então a primeira linha não contém nada, desce que é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Na verdade nós temos uma rede de quinto, de 5 posições, sendo que a primeira posição é vazia. Por causa que eu dei um enter aqui em cima, ele contou como quebra de linha. Okay? Então o curso online está na terceira posição aqui, ó. Olha, cursos online. Se eu quiser exibir o web design, ele é a segunda posição, que a primeira é zero, né? E está vazio. Então, o primeiro é o web design. É o web design. Beleza? Então, aqui ele está fazendo certinho, né? Ok, está exibindo, conseguimos exibir tudo mais. Eu vou ficar por aqui. Na próxima hora eu vou contar a quantidade de linhas para mostrar então como é que eu mostro a quantidade de linhas. E já terminamos com o implode, como fazer o implode do meu PHP.